Vocês sabem que sobre esse último vídeo que eu acabei de postar, onde eles estão falando sobre Aristóteles, eu tenho uma teoria que o letramento digital, que as pessoas tanto falam, ele não passa por usar um device, muito menos em sala de aula. Ele não passa por usar um device para entender qual informação da internet é boa, qual é ruim, qual fonte é confiável e qual não é. O letramento digital, ele passa, antes de tudo, por um letramento analógico. Primeiro, as crianças precisam aprender a brincar. Elas precisam aprender a resolver problemas durante a brincadeira. Elas precisam aprender a ser criativas para resolver esses problemas. Elas precisam aprender a brigar, se desentender, entrar em conflitos e resolvê-los. Para depois, numa outra fase da vida, elas aprenderem a lidar com seus próprios sentimentos, a lidar com a necessidade de ter a aprovação do outro ou de não ter a aprovação do outro, com a raiva, com a alegria, com a mágoa, com a tristeza. Todos esses sentimentos que todos nós temos, que são válidos e a gente precisa aprender a lidar com eles. Para depois, a partir dos 14 anos, Steiner defende que é o terceiro setênio, desenvolver o lado intelectual. Dessa forma, o letramento analógico, que eu defendo como parte e começo do letramento digital, ele passa sim por um estudo de filosofia, de sociologia, de ensino religioso, de tantas outras ciências, antropologia, ciências políticas, enfim, tantos conhecimentos, tantas ciências que estudam a sociedade e o desenvolvimento do ser humano. E isso por quê? Porque sem isso, a gente não consegue concatenar ideias, a gente não consegue entender o mundo que vivemos, da onde viemos, para onde vamos. A gente precisa desenvolver essa capacidade crítica de análise, de enxergar o outro, de se distanciar de uma situação e olhar para ela de forma panorâmica, mas para também ter ideia do todo. E a partir daí a gente cria senso crítico. E eu vou dar um exemplo prático. Se eu tenho uma escola e eu quero dar letramento digital para os meus alunos, para isso eu vou pegar uma classe do 2º ano do ensino médio, todo mundo ali com 15, 16 anos. Eu vou fazer o quê? Mandá-los acessar o TikTok com um monte de mulher bonita, seminua e soft porn, para ensinar eles que aquilo é errado? Meio esquisito, né? Não seria melhor, então, investir ao longo de toda uma vida acadêmica em pensamento crítico sobre estética, corpo, sociedade, o que é esperado de cada figura, de cada gênero nesse lugar, mandá-los ler um monte de livros sobre isso, criar mesas de debate sobre isso, dividir a turma em 2, 3, 5 grupos, que cada um vai ter que defender uma posição, ainda que aquela posição não seja de verdade a sua, mas você caiu naquele grupo, então você precisa aprender o jeito que aquelas pessoas que têm aquela posição pensam. Não seria mais legal a gente pegar um monte de veículos de comunicação diferentes, que noticiam o mesmo fato, e analisar a forma como eles trazem esses fatos para ver onde estão os vieses ali?